A embriaguez é claramente, severamente e frequentemente condenada por Deus. Argumenta-se que beber não é necessariamente pecado, ok, mas eu acrescento, é bebendo que se pode chegar à embriaguez. A embriaguez é um confronto ao autocontrole que Deus tanto exige de cada um de nós e ao mesmo tempo pode ser uma grave ameaça à nossa própria vida, que é uma grande dádiva de Deus, e a vida dos outros. Muitas são as consequências da embriaguez: violência, a devassidão, existe até uma cerveja chamada Devassa, não é isso? Destruição familiar, sérios danos à saúde, acidentes e a própria morte. Existem muitos exemplos bíblicos de personagens que se embriagaram. Esse sempre foi um mal com o qual muitos já se enredaram. Mas há uma advertência especial a respeito da embriaguez, e eu quero começar destacando isso, direcionada àqueles que exercem o ministério no reino de Deus na igreja. Olha, por exemplo, o que está escrito em Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 9 em diante. O Senhor disse a Arão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Uma advertência aqui a respeito da bebida, da embriaguez aos sacerdotes. E quando vamos para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, fala a respeito daqueles que aspiravam ao episcopado, um dos critérios era que ele fosse sempre sóbrio. E no versículo de número 8, ao falar sobre aqueles que seriam diáconos, um dos critérios também era que eles não deveriam ser propensos ao excesso de bebida. No entanto, mesmo havendo essa advertência especial a respeito da embriaguez àqueles que estão no ministério, o Senhor chama todos a renunciar o mal da embriaguez. A palavra de Deus nos apresenta um volume imenso de passagens sobre esse assunto, e isso ao mesmo tempo nos revela a gravidade da embriaguez. Quando vamos para Provérbios, nós encontramos ali muitas passagens a respeito do vinho, da embriaguez, como por exemplo, capítulo 20 de Provérbios, verso 1, zombeteiro é o vinho e amotinador o licor. Quem quer que se apegue a isto não será sábio. Provérbios capítulo 21, verso 17 diz: o que ama os banquetes será um homem indigente, o que ama o vinho e o óleo não se enriquecerá. Muitas vezes essa é uma realidade. Por conta da embriaguez, do alcoolismo, muitas pessoas chegam a perder tudo. Provérbios capítulo 23, verso 31 está escrito assim: não consideres o vinho, como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente. Olha só, falando sobre a sedução do vinho. Mas no fim, morde como uma serpente e pica como um basilisco. Antes disso, aqui em Provérbios também, capítulo 23, verso 20 e 21, está escrito assim: não se ajunte com os bebedores de vinho, olha só as companhias, o risco, com aqueles que devoram carnes, pois o ébrio e o glutão se empobrecem, e a sonolência, ou seja, a embriaguez, veste-se com trapos. Que a bebida tem essa capacidade de nos tirar da sobriedade com a qual nós podemos fazer as melhores decisões, agir da maneira correta, de acordo com a vontade de Deus. Eclesiástico, capítulo 19, verso 1 diz assim: o operário dado ao vinho não se enriquecerá. Porque cada vez mais a bebedeira vai consumindo não só a vida, a saúde, a dignidade da pessoa, enfim, mas também os seus bens, o seu próprio dinheiro. Isaías capítulo 5, versículo de número 11 está escrito assim: ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida e que se retardam à noite nas excitações do vinho. Oséias capítulo 4, versículo de número 11 está escrito: o mal proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Agora veja só comigo quantas exortações, quantas advertências, quantas denúncias nós encontramos no Novo Testamento a respeito da embriaguez. Em Gálatas capítulo de número 5, verso 21, o apóstolo Paulo coloca a embriaguez ou as bebedeiras como sendo obra da carne, com a qual todos nós nascemos herdada dos nossos antepassados Adão e Eva. Jesus em Lucas capítulo de número 21, versículo 34, disse assim: velai, tomai cuidado sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, e ele diz também, com a embriaguez.
Romanos capítulo 13, verso 13, está escrito assim: comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira. Olha só o que aqui nós encontramos em destaque. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 7, está escrito assim também: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, versículo 8, ao contrário, somos do dia. Precisamos nos comportar como quem é do dia, como quem é da luz. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito daqueles que não vão possuir o reino de Deus, entre esses estão os beberrões, os que se entregam à embriaguez. E eu ainda preciso dizer aqui que eu e você, além de não sermos aqueles que se embriagam, que também não sejamos aqueles que levam outros a se embriagarem. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo de número 15, está escrito o seguinte: ai daquele que dá de beber aos outros, misturando a bebida um veneno que o embriague, para ver a sua nudez. O Senhor cobrará de nós um alto preço por conta deste tipo de atitude. Que não sejamos como Davi, que em 2 Samuel, capítulo de número 11, verso 13, foi capaz de embriagar Urias. Enfim, eu e você somos chamados a viver em estado de sobriedade constante. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2290, vai dizer o seguinte: a temperança leva a evitar toda espécie de excesso, de exagero. E aí o Catecismo cita, inclusive, a embriaguez. Que eu e você, ao contrário de estarmos embriagados com o vinho desse mundo, que estejamos embriagados com o vinho do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que sejamos como João Batista. Lucas capítulo 1, verso 15 vai dizer o seguinte: ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe ele será cheio de quê? Será cheio do Espírito Santo. Que possamos nos embriagar de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 15, Ana é acusada de embriagada, mas na verdade ela estava derramando a sua alma na presença do Senhor. Atos capítulo 1, verso 15, os apóstolos do Senhor são acusados de estarem bêbados, embriagados, mas na verdade eles estavam embriagados, cheios do Espírito Santo. Então, que nós possamos acolher essa advertência do Senhor, renunciar à embriaguez e nos encher cada vez mais da presença de nosso Senhor. Que Ele seja o único que nos domine e nos conduza. Deus abençoe e até o próximo vídeo.